Boa noite, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Que Deus venha abençoar cada um do grupo. Que Deus venha abençoar todos os nossos entes queridos, os nossos familiares, nos livrando de toda seta, de todo dardo inflamado, de toda investida diabólica, satânica contra as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, você por um acaso já teve a curiosidade de saber, né, quantos anos tem o nosso planeta? Você já teve a curiosidade de saber quando Satanás, né, caiu, foi lançado aqui na Terra? Você já teve essa curiosidade de saber? Vamos tentar entender o que a Bíblia nos relata, o que a Bíblia nos fala. No livro de Lucas, no capítulo 10, o versículo é o 18 específico. O versículo específico eu quero pegar com você, o 18, que fala assim, ó, Jesus fala assim, ó. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Por que Jesus falou isso? Jesus falou isso, irmãos, porque ele tinha enviado 72 discípulos, né, de 2 em 2 a cada cidade para fazer a obra. E os discípulos voltavam felizes porque eles conseguiam, em nome do Senhor Jesus Cristo, curarem muitos enfermos, expulsarem muitos demônios. Então eles estavam felizes. Mas aí, chegando perto de Jesus, Jesus lhe falou para eles esta palavra, né? Que de fato eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Então, Jesus estava advertindo eles aqui, né? Mas o que tem a ver? O que tem a ver esse versículo com as perguntas? Quando Satanás caiu? Eu sei que Jesus viu que Satanás caiu, que Jesus é Deus, né? E quantos anos tem a Terra? No livro de Gênesis 1, a palavra, capítulo 1, versículo 1 e 2, vai nos dizer o seguinte. Vai nos dizer assim, ó. No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Esse aqui é o versículo 1 e 2. A Bíblia, irmãos, não nos dá uma revelação exata de quando Satanás caiu aqui na Terra. E nem nos fala, né, a respeito quantos anos tem
o nosso planeta Terra. Mas se você prestar atenção, ela nos dá uma noção, ela nos dá uma direção. Somente nesses 2 versículos aqui, ela nos dá uma direção. Estudiosos, juntamente com teólogos, eles afirmam, eles falam que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Entendeu? 4 bilhões e meio de anos. Quer dizer, vamos voltar lá naquela época de estudo. Nós aprendemos que na escola que os grandes animais, os animais pré-históricos, eles foram extintos há 65 milhões. E a Terra tem 4 bilhões. Olha aí para você ver. Olha para você ver. Então, o que me leva a crer que essa Terra que nós vivemos, a Bíblia não relata isso aqui não, viu, irmão? Isso é o que me leva a crer que essa Terra que nós vivemos hoje já é a segunda Terra construída por Deus. A primeira Terra, ela foi destruída pela queda do diabo. Porque quando o diabo caiu, a Bíblia nos relata, e quando ele caiu, ele destruiu a terra na queda, ele e os demônios, ele destruiu a terra e grande parte dos seres viventes morreram. A Bíblia nos fala isso. Você está entendendo? Então, Satanás aqui, nessa segunda terra, ele já havia se rebelado contra Deus e Deus já havia banido ele já tinha caído nessa segunda terra. E isso causou esse grande abismo aqui que nos relata o versículo 2, né, de Gênesis 1. Né? Cientistas afirmam, também não está escrito não, viu, irmãos? Cientistas afirmam que há no nosso planeta Terra um lugar profundo com milhões e milhões de quilômetros de profundidade. Ele fica entre as Filipinas e um outro país lá que agora eu esqueci o nome, né? Ela chama esse grande abismo, é chamado de Fossa das Marianas. Depois você pesquisa e você vai saber. Eu acredito, eu que acredito. Eu acredito que foi exatamente nesse ponto aí que o diabo foi lançado, que ele caiu. Ao cair, eu acredito que houve um grande tsunami, a qual veio destruir toda a terra. Mas por que eu estou tocando nesse assunto aqui? Que parece meio sem pé, sem cabeça. É porque muitas pessoas têm essa curiosidade de saber, né? Quantos anos tem a Terra? Por que ela não relata quando Satanás caiu? Por que ela não fala sobre os grandes animais, os dinossauros, os animais pré-históricos? Por que ela só conta só a partir de Adão e Eva? Por quê? É a curiosidade das pessoas. Deus fala que se ele fosse colocar tudo, Deus do começo, não caberia. Nós não daríamos conta de entender. Se um assunto desse já embaralha a nossa mente,
Imagine se Deus colocasse tudo. Por isso que ele fala que há coisas que é para mim e há outras coisas que são para vocês. Isso é Deus falando. Mas o que acontece? Que nós, seres humanos, nós somos muito curiosos. Nós, às vezes, queremos saber coisas que não são para nós. E nós ficamos procurando resposta. E muitas das vezes, nós não obtivemos as respostas. Muitas das vezes nós não sabemos, nós não temos explicações, nós não sabemos, né, explicar um determinado assunto, como isso que eu estou tentando passar para vocês. Eu sei que é uma coisa meio sem pé e sem cabeça, né? Igual disse, a Bíblia ela não relata com exatidão sobre essas coisas, mas ela nos dá uma pequena noção, um pequeno direcionamento, entendeu? Isso é só uma curiosidade que eu estou colocando, porque, como eu disse, muitas pessoas às vezes perguntam o porquê disso, o porquê daquilo, por que Deus relata isso, mas não relata aquilo. E a pessoa fica em dúvida se realmente existiu, né? No caso dos animais pré-históricos, se realmente existiu, se não existiu. Então, a Bíblia tem as respostas, mas nós temos que saber entender. Você está entendendo? Então, por isso que eu toquei nesse ponto, né? Que parece, como eu disse, meio sem pé e sem cabeça, um papo meio fora do comum, né? Mas é porque é um assunto, é um estudo difícil de se explicar. Você está entendendo? Porque é um assunto difícil de se explicar. Bom, eu não sou nenhum entendedor profundo, mas eu espero ter ajudado em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero ter tirado algumas dúvidas. E o resto, irmãos, é só Deus mesmo para nos explicar. É só o Espírito Santo de Deus para nos revelar. Como eu disse, Deus fala que há coisas que são para nós entendermos, mas há coisas que é somente para Deus. Fica aqui o meu abraço, o meu boa noite, e que Deus nos abençoe, continue abençoando o nosso grupo. Se você tem alguma curiosidade, né, manda no grupo aí, que a gente tenta, né, pede direção a Deus e tenta responder em nome de Jesus. Amém? Deus abençoa e graças a Deus.